Olá, meus queridos. Graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor. Podemos caminhar juntos, podemos estudar a palavra do Senhor juntos, podemos falar das maravilhas do Senhor que estão na sua palavra. Como é bom nós podermos estar assim juntos, não é? Dessa maneira. Eu sempre me alegro, como eu digo sempre para os irmãos, sempre para você que está comigo na live, eu me alegro muito em poder fazer essa live, estar com os irmãos, poder participar. Já quero ir cumprimentando, né, a irmã Sônia Teles, que está aqui já. Paz do Senhor, minha irmã, que o Senhor te abençoe abundantemente, né? Irmã Maria do Socorro, graças ao Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais, né? Como é bom a gente poder estar participando dessa maneira. E vá agora, né? Vá compartilhando com seus contatos, vá fazendo isso, meu irmão, porque você vai ajudar outras pessoas também a ouvirem a palavra, a receberem do Senhor a mensagem, e também serem edificadas estas pessoas. E isso você está fazendo um trabalho maravilhoso de evangelismo também. Quem sabe pessoa que está precisando hoje ouvir essa palavra, quem sabe um dos seus contatos aí do Facebook está precisando hoje ouvir essa palavra, tanto quanto você. Então faça isso, compartilhe agora com as pessoas, chame-as para a sua sala de vídeo, né? Para que elas possam participar com você dessa live, que eu tenho certeza que vai ser assim maravilhoso para as nossas vidas. E também eu não vou deixar de falar, porque é muito importante que você, se você ainda não é inscrito no canal Pastor Geraldo Lima, lá no YouTube, você entra lá, Pastor Geraldo Lima, entra, se inscreve, não é? Torne-se um inscrito ali, dê o seu like e toque o sininho, porque aí você vai receber todas as notificações de todas as lives e tudo que for ali para aquele canal. Eu passo todas as lives, eu passo para o canal no YouTube. Então, você quer assistir mais uma vez, quer assistir com calma, e às vezes no Facebook já fica mais, às vezes demora você encontrar, pronto, é só ir lá e entrar lá no YouTube, pronto, o canal é Pastor Geraldo Lima, e lá você tem todas as lives, tem cada uma que vai acontecer, você vai receber dentro daquilo que você está precisando. Bem, amados, hoje, a partir de hoje, quarta e sexta-feira que eu faço as lives, eu vou falar sobre um assunto que a gente muito ouve, muito se fala, mas pelo que a minha experiência de tanto tempo de conversa, né, Pai do Senhor Janaína, Pai do Senhor Luísa, Deus abençoe. Então, é um assunto que muito se ouve, que eu vou repetir, muito a gente conversa, mas eu vejo que, por toda a experiência que eu tenho vivido de conversar com as pessoas, de aconselhamento, de tudo, a gente vê que as pessoas têm dificuldade de entender com profundidade estas pessoas. Então, eu quero falar hoje sobre tentação. Parece um assunto muito simples, não é? Não é verdade? Parece um assunto simples, que a gente ouve tanto, né? A gente fala tanto, e tantas pregações, até muitas vezes estudos, a gente ouve. Mas eu quero tratar com você, dentro daquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, falar sobre isso. E eu garanto a você, se você prestar bastante atenção e guardar, internalizar na sua vida, no seu coração, você vai entender muito bem essa questão da tentação, ok? Então, o texto que eu vou usar é um texto extremamente conhecido. Ele está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41.
Você conhece esse versículo muito. E diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha só, Jesus está aqui nos chamando a atenção para que nós estejamos atentos. Em outras versões diz, fiquem atentos, né? É a mesma coisa de vigiai. Fiquem atentos a todas as coisas que estão aí. Preste atenção, fique ligado, né, para que você não venha cair em tentação. Então, cada servo de Deus, cada um de nós, amados, cada um de nós precisa estar completamente alerta para a tentação. Guarde bem isso. Cada um de nós precisa estar muito alerta à tentação. Eu, você, nós precisamos estarmos alertas para a tentação. Cair em tentação é experimentar, guarde bem essa frase, cair em tentação é experimentar a tentação na sua forma mais poderosa e perigosa. Cair em tentação é experimentar a tentação na sua forma mais poderosa e perigosa. Para evitar que venha a ser atingido por uma experiência de tentação, nós, servos do Senhor, precisamos aprender o que Jesus nos ensinou: vigiar e orar. Então veja que essas duas coisas que Jesus falou, essas duas práticas, são extremamente importantes para nós estarmos atentos, vigilantes, não é? Com relação à tentação. Então, agora eu quero ir passando algumas coisas para você, que eu sei que vai assim, falar muito ao seu coração. Muito mesmo. Há uma diferença entre provação e tentação. Então, olha só, a tentação, isso é outra coisa que eu quero que você preste bem atenção hoje. A tentação é como uma faca. Ela tanto pode ser usada para cortar a carne que eu vou comer, isto é, com um propósito bom, não é? É um propósito bom. A faca usada para cortar a carne que eu vou comer, né? Mas ela pode ser usada também para um propósito mau. Com uma mesma faca pode cortar a garganta de alguém. Olha só, um mesmo objeto, não é? Cortante, que é a faca, pode cortar a carne que vai me servir de alimento, ou pode cortar a garganta de alguém. E é a mesma faca. Então a tentação, ela é assim. Eu estou dando esse exemplo para você guardar bem isso aí na sua mente, no seu coração. Então, há uma diferença, como eu estava dizendo, há uma diferença entre tentação e provação. Então, a gente vê muito as pessoas dizendo assim: eu estou em provação. E, às vezes, elas não entendem que não é provação, mas é tentação. E como é que eu defino isso? Como é que eu posso entender sobre isso? Tentação e provação. Olha só algumas características da provação que eu vou lhe dar aqui. Preste bem atenção. A provação ajuda-nos a conhecer a nossa saúde espiritual. Isso é a provação. A provação, ela nos ajuda a combater a nossa saúde, a conhecer a nossa saúde espiritual. Isso é a provação. Então guarde isso aí no seu coração. Então, quando há uma provação para as nossas vidas, então nós vamos saber, nós vamos conhecer melhor a nossa saúde espiritual. Porque há pessoas que quando a provação chega,
ela desmorona espiritualmente. Mas há pessoas que estão aí firmadas no Senhor, atentas, vigilantes, não é? Orando e vivem, têm uma vida de oração, têm uma vida de conhecimento da palavra de Deus, que a provação vem, acontece e ela permanece firme. Significa dizer que a saúde espiritual dela está muito mais forte, ela tem muito mais resistência, ela tem muito mais anticorpos para aguentar, não é contra, mas para suportar a provação. Então, guarde bem, a provação ajuda-nos a conhecer a nossa saúde espiritual. Ok? Vá guardando, viu, meu irmão? Tem muita coisa para passar para você, muito ensinamento nesta semana. Então, vai ser uma semana assim maravilhosa para as nossas vidas. A outra coisa, as provações ajudam-nos a conhecer mais a respeito de Deus. As provações, elas nos ajudam a conhecer mais a respeito de Deus. Por quê, pastor? Porque é nesse momento, na provação, que nós passamos a compreender a nossa fraqueza. Na provação, nós compreendemos a nossa fraqueza, a nossa saúde espiritual, e nós então recorremos a quem? A muito mais a graça do Senhor, muito mais ao poder do Senhor, muito mais a Deus. E então, ao invés da provação nos abater, pelo contrário, é como um fortificante para as nossas vidas. Então, na provação, nós aprendemos a ser mais humildes, nós aprendemos a ser mais compreensivos, nós aprendemos a suportar melhor as situações, nós aprendemos a nos relacionar melhor, nós aprendemos várias coisas durante a provação. Por exemplo, Paulo, Deus o levou, o Senhor, o Espírito Santo o levou lá para o deserto da Arábia. E lá no deserto, Paulo foi tratado de maneira extraordinária. Ali ele estava sendo provado, ele estava sendo ensinado, ele estava sendo tratado. Então a provação ela vem para fortalecer muito mais a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. E eu vejo muitas pessoas dizerem assim, eu estou na prova, Deus está me provando. E às vezes não é provação de Deus. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso, meu irmão? Porque a provação que Deus usa, quando há uma provação, tem sempre em vista o bem-estar da minha vida e da sua vida, que somos povo de Deus. Então, a aprovação, ela visa sempre o bem-estar dos servos do Senhor. Então, isso é a aprovação. Aí, a pessoa, quando está passando, às vezes, uma dificuldade, às vezes não é provação, às vezes é uma situação por causa das atitudes, às vezes é uma consequência por causa de decisões tomadas, às vezes é uma situação que está sendo contrária àquela pessoa por causa de um plantio ou de uma semeadura que ela fez. Então, é uma diferença muito grande entre provação e consequência de atos. Então, guarde bem isso, para que você possa fazer bem essa diferença, viu, meu irmão? Vá guardando isso aí, viu? Nós vamos ter mais tempo ainda, eu vou mais com os irmãos. Na quarta e na sexta-feira nós vamos tratar muito melhor ainda, muito mais profundamente, não que melhor, mais profundamente sobre o assunto. Então vá guardando estas coisas que hoje eu estou lhe dando, é quase como uma introdução, não é? Uma introdução ao assunto. Então, a aprovação visa sempre o bem-estar do povo de Deus. Guarde aí. Agora, precisamos entender sobre tentação. E a primeira coisa que nós temos que ter isso gravado dentro de nós, ter esta segurança, certeza, é que Satanás é tentador. Mas pastor, a gente já sabe disso. O senhor não está dizendo nada mais do que a gente já conhece. Será mesmo?
Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque eu vejo muitas pessoas brincarem às vezes, facilitarem, achando que Satanás está desligado deles. Eu tenho visto muito isso. A pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa serve de Deus, a pessoa faz coisas que não devia segundo a palavra do Senhor. Ele está fazendo o quê? Eu conheço um irmão na igreja, o presbítero da igreja, né, o irmão Mário, o presbítero Mário, que ele sempre fala, não namore com o pecado, não é? Então, isso é como se fosse um namoro com o pecado. E Satanás, ele é tentador. Você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai usar de todos os mecanismos que ele tenha, todas as estratégias, todas as armadilhas, todos os argumentos, tudo que ele tem, ele vai usar para quê? Com um propósito. Um propósito. Você pode ter certeza que o propósito é levar o servo de Deus, a pessoa, a pecar. O propósito é esse. Porque quando a pessoa peca, quebra o princípio de Deus. E quebrando o princípio de Deus, ele dá legalidade ao diabo. Então, guarde bem isso. Às vezes, meu irmão, olha só que coisa interessante. Às vezes, o diabo tenta levar o servo do Senhor a pecar. Como? Colocando pensamentos maus ou blasfemos em sua mente. Isso é uma estratégia maligna de levar o servo do Senhor a pecar. Levar a pessoa a pecar. Ele traz ao pensamento da pessoa, ele traz à mente da pessoa pensamentos perniciosos, pensamentos blasfemos, pensamentos eróticos, pensamento de tudo quanto é jeito. E ele traz para a mente da pessoa. E ele tenta implantar na mente da pessoa. Ele tenta colocar, fixar. Ele traz, guarde bem isso é muito importante. Satanás traz esses pensamentos e o propósito dele, a intenção dele é fixar esses pensamentos na sua mente. Na mente da pessoa, sabe para quê? Para que ela alimente esse pensamento. Até aí está no pensamento. Mas ele vai alimentando, esses pensamentos continuam, para que a pessoa vá alimentando, vá gostando, e com isso, posteriormente, levar essa pessoa a pecar. Quarta-feira eu vou lhe orientar como é que você precisa fazer para que você não seja levado a isso. Para que os pensamentos não sejam fixados na sua mente. Ok? Então, olha só. O diabo, tenta levar a pessoa, o servo do Senhor, a pecar, colocando pensamentos maus ou blasfemos na sua mente. Isso é uma estratégia. Outra estratégia. Ele faz, sabe o quê? Ele tenta a pessoa para levar essa pessoa a duvidar de Deus ou da verdade da sua palavra. Olha que estratégia terrível do inferno. Ele levar a pessoa, o servo do Senhor, aquela pessoa que está na presença de Deus, veja bem, olha a primeira estratégia. Pensamentos maus e blasfemos. Todo tipo de pensamento ruim. Segundo, tentar a pessoa a duvidar da realidade de Deus e da realidade da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus. E sabe como a Bíblia chama isso? Dardos inflamados do maligno. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 16. Que diz, contudo, tomando no seu braço ou embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então veja só que coisa interessante. Ele quer levar você a duvidar da realidade de Deus e da verdade da palavra de Deus. Porque quando a pessoa duvida da realidade de Deus,
ele está duvidando que Deus não tem, que Deus não é Deus e nem tampouco vai fazer alguma coisa por ele. E quando ele duvida da palavra de Deus, ele está duvidando do caráter de Deus. Ele está dizendo que Deus não tem o caráter que a Bíblia diz que ele tem. A pessoa está duvidando dos atributos de Deus. Você já viu que coisa mais terrível, mais satânica, mais do inferno que o diabo traz para poder detonar a mente da pessoa? Porque a partir do momento que a pessoa duvida da realidade de Deus, da verdade de Deus, da realidade de Deus e da verdade da palavra, ele está duvidando do próprio Deus. Ele está duvidando da própria palavra de Deus e com isso ele está dando legalidade. Satanás trabalhou de tal maneira que levou a pessoa a isso. Guarde bem isso aí, meu irmão. Quer ver uma outra estratégia? Ele tenta de várias... Lembra que eu disse ainda há pouco? Que ele tenta de várias maneiras, várias estratégias, várias formas de levar a pessoa a pecar, tentando a pessoa. Olha só, como é que ele usa? Ele usa o mundo, incluindo pessoas mundanas, e isso é um tentador para as pessoas. O mundo e pessoas mundanas. Guarde bem isso aí. Ele se vale disso. Ele quer fazer isso. O diabo, ele usa uma coisa atraente do mundo para convencer a pessoa a pecar. Olha só que estratégia terrível. Ele pega uma coisa atraente do mundo, não é? Pode ser de onde for, um filme, uma novela, não sei, algum programa de televisão ou qualquer outra coisa. Ele usa isso para levar a pessoa a pecar. Porque quando ela peca, ela deu legalidade. Irmão, guarde bem isso que eu vou lhe dizer. Em nome de Jesus, guarde. O propósito maior do diabo é levar você a pecar. Porque você pecando, você abriu a legalidade para ele. Aí ele vai fazer um estrago na sua vida. Na vida daquele que pecou. É por isso que ele quer levar a pessoa a pecar de qualquer maneira. É para fazer esse estrago na vida da pessoa. Aí arrebenta a vida espiritual, o ânimo diante de Deus, porque a Bíblia diz que o que faz separação entre Deus e nós são os pecados, é o pecado que faz isso. Então ele leva o homem a se afastar de Deus, entendeu? Então essa é uma estratégia para fazer você cair, para fazer eu cair. Outra coisa, o mundo com suas coisas e pessoas é uma fonte constante de tentação para os cristãos. O mundo com as suas coisas e pessoas é uma fonte constante de tentação para os servos do Senhor. Guarde bem isso. O que foi que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Está vendo? Porque quando isso acontece, aí a pessoa vai e peca. E quando ela peca, acontece o que eu já disse. E tem mais outra coisa, para eu poder encerrar hoje. A carne, os desejos egoístas da pessoa. Ele usa a carne, por isso que a Bíblia diz que nós devemos entender sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Porque as obras da carne são mecanismos, ferramentas malignas para levar a pessoa a pecar. E os frutos do Espírito são ferramentas espirituais que o Senhor dá para que possamos resistir no dia mau. Então, querido, estamos iniciando a semana e eu estou começando dando essa introdução a você sobre tentação.
Eu peço a Deus que você já tenha recebido, né? Peço a Deus que você tenha internalizado esta palavra no seu coração. E eu vou te pedir uma coisa, antes de eu orar pelas pessoas que estão enfermas, né? Como nós oramos todas as lives. Eu vou te pedir uma coisa, vai lá no canal do YouTube e faz um comentário, né? Faz um comentário lá dizendo assim, olha, foi bom nisso para mim, eu aprendi isso, ou alguma dúvida, faz lá o comentário e eu respondo você, tá ok? Então não esqueça de fazer isso, que é muito importante. Faça o comentário lá no canal do YouTube, é muito bom. Aqui tem os comentários aqui no Facebook, que são comentários muito bons, as que os irmãos fazem, mas também lá é bom você fazer, porque lá eu posso te responder. Aqui eu não tenho como responder você, mas lá eu posso responder você, tá ok? Então não esqueça disso. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Que o Senhor abençoe você, que essa palavra tenha ido de encontro ao teu coração, e tenha alcançado mesmo, chegado lá, aonde é necessário chegar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a alegria de podermos ministrar nesta tarde, através desta live, Senhor, de maneira tão maravilhosa, e isso tudo porque o Senhor, o maravilhoso Espírito Santo de Deus, nos dá esta oportunidade, esta bênção. Então, Senhor, eu quero nesta hora pedir que cada um que participou dessa live, que vai ver depois, que vai assistir depois, Senhor, que cada um receba essa palavra e internalize, guarde no seu coração, assim como nós sabemos que a tua palavra diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, Senhor, opera na vida de cada um, em nome de Jesus. Senhor, agora nós te clamamos pelas pessoas que estão enfermas, a tua serva irmã Zilda, né? E tantas e outras pessoas que estão enfermas em suas casas ou nos hospitais, que o Senhor opere em favor delas, que o Senhor derrame da tua unção de cura sobre as suas vidas e que elas recebam saúde em nome de Jesus Cristo. Ó querido Senhor, sara a tua igreja, opera, Senhor, reaviva a tua igreja. Eu não vou me cansar de orar, Senhor, porque eu sei que o Senhor faz. Assim como eu te peço, sara a nossa nação, em todas as áreas, em todos os níveis, em todos os segmentos, sara a nossa nação, para a honra e glória do teu nome. Que todo mal, todo plano, todo planejamento maligno, tudo aquilo que foi arquitetado pelo diabo para trazer o mal para esta nação, seja destruído em nome de Jesus Cristo. Sara as outras nações também, Senhor. Sara a igreja nas outras nações, para a tua honra e glória. Ó Pai, nós te clamamos é porque nós cremos e nós temos certeza que o Senhor faz. No nome bendito de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, meus amados? Eu quero só mandar um abraço para quem veio depois, né? Chegou depois na live, como eu faço. Que o Senhor te abençoe, que a paz do Senhor seja abundante sobre a tua vida e a vida da tua família. Amém? Eu quero só lembrar você que nós estamos iniciando, a partir de amanhã, o mês de dezembro. E nós estamos precisando das doações. Arroz, açúcar, feijão, macarrão e leite. Então nós estamos precisando para fazermos as cestas, viu? Então não esqueça, ajude, leve o máximo que você puder levar, vai ser uma bênção de Deus. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente a você e a sua família, com toda a sorte de bênção. Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Que Deus te abençoe, querido. Amém e amém.